Deixa eu colocar. Oi, Mari. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Manda um joinha pra mim se tá todo mundo me ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu quero colocar aqui. Vamos lá. Sim, que delícia! Vamos lá. Isto. Pronto. Boa noite, meninas. Tia Sandra, Mari, Vitor. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, ai, que delícia. Um monte de coração subindo. Quem aí tá animado? Animada? Vamos lá, eu entrei um pouquinho antes para ajustar, colocar ali o nome da live. Paulo Garcia, Laura, oi, 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 boa noite. Turninha chegando pontualmente. Vou dar uns minutinhos, enquanto isso vocês mandam um oi pra mim, fala se o som tá bom, vai me dando um feedback aqui antes da gente começar, de fato. Valéria, Teca, Laura, beijos, saudades. Eita, que delícia! Quanta gente boa chegando, coraçãozinho subindo. Que gostoso. Agência Brasilianés, uau, que honra, que delícia, quanta gente boa. Eita, que delícia. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos começar a agitar essa noite. Quem aí tá animado, quem aí tá animada? Quem aí tá afim de falar sobre um assunto que a gente pouco conversa, que a gente pouco fala, né? Falar de um tema, aprender sobre educação financeira, falar sobre dinheiro. Gente, eu não tô mais acostumada a fazer live sozinha. Faz tempo que eu não faço live sozinha, tá ficando estranho. Daqui a pouco eu chamo um de vocês aí pra vir comigo. Ai, ai, é tão estranho. A gente acostuma, né, com Zoom, com live, com parceria, com outras pessoas. Ai, que delícia. Bom, vamos lá. Eu trouxe vários temas, né? Dentro desse tema tem vários pontos ali super legais pra gente falar. Eu não quero ficar falando muito sobre coisas técnicas, eu quero trazer um pouquinho dos meus insights, um pouquinho do meu aprendizado em relação a finanças, em relação ao que mudou dos meus cenários, né, em relação ao dinheiro, um pouquinho da minha experiência, e aí conforme vocês vão mandando também aí os comentários, eu vou interagindo com vocês, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Se vocês já estão aqui, é porque vocês já estão em busca, né, de alguma mudança aí nessas questões. E quando a gente coloca ali, né, como sair das dívidas, né, temas, o que fazer, né, para sair das dívidas. Esse tema é um pouquinho, digamos assim, complicado se falar, né, para algumas pessoas. Para outras nem tanto. Para outras já tiram de letra. Mas se você já tá aqui é porque você quer dar um salto financeiro ou porque você quer mudar algum gatilho ou algum comportamento ou algum hábito, né, em relação a finanças que você tá se preocupando, tá querendo aprender, né? Bom, alguém pode dizer pra mim aí se o som tá bom? Por favor. Tem um coração subindo.
Eu recebi uma mensagem aqui no direct dizendo que o som tá baixo. Alguém pode dizer pra mim se o som tá bom ou não? Sim, não. Ih, ninguém me respondeu. Vamos lá, então eu vou seguir. Então, se vocês não estão reclamando do som, então o som tá bom. Tá ótimo, ok. Então vamos lá. Bom, agora tá chegando. Tá bom, que bom. Bom, o sucesso financeiro não depende só de quanto você ganha, né? Acho que acho que vocês já devem ter escutado algumas pessoas falando sobre isso, que o sucesso financeiro está diretamente ligado com como você lida com o dinheiro, como você administra, claro, né? Mas como você lida. O som tá ótimo, joia. Como você lida com o dinheiro, como você traz isso, né, no seu dia a dia, nas suas conversas, né? E algumas coisas em relação a crenças também, né? As crenças que limitam a gente em relação a evoluir, a falar sobre o dinheiro, a trazer essas questões à tona, de repente, num relacionamento, dentro de um casamento, de uma família, né? Ou ali numa troca com uma pessoa que você confia, que você tenha essa abertura para esse diálogo, né? Então, já com certeza a crença limitante sobre o dinheiro, né? Lembrando que crença não tem nada a ver com religião, né? Isso vem de berço, né? Isso vem do que a gente aprende, isso vem das nossas experiências, que a gente vai criando limitações, né? E aí a gente precisa então, quando a gente fala de dívidas, a gente precisa então falar do quê? A gente precisa falar sobre o assunto, né? A gente precisa diagnosticar, que é um ponto principal, a gente precisa diagnosticar aonde está o erro, né? E para a gente diagnosticar onde está o erro, a gente precisa seguir ali um passo a passo, seguir algumas dicas, né, em relação à própria educação financeira, em relação a hábitos, em relação à mudança desses hábitos, em relação a mudanças comportamentais dentro desse dinheiro, né? Eu vou seguir um roteirinho aqui para não esquecer nada do que eu quero trazer para vocês, porque é tanta coisa que eu quero trazer para vocês, que eu quero lembrar das regrinhas básicas ali, mas também quero falar. Se a gente for falar de cartão de crédito diretamente, se alguém tiver alguma dúvida, manda aí que eu vou lendo e vou respondendo conforme vai seguindo o roteiro aqui. Tem gente chegando, boa noite, boa noite. Bom, se você tiver com problemas financeiros, né? Se você tá passando por algum problema financeiro, tá com medo de falar sobre isso, tá com medo de buscar ajuda, ou não sabe onde buscar, ou você e o seu parceiro ou sua parceira não estão entrando num acordo, o ideal é procurar uma pessoa, né, um mentor ou uma pessoa que fale diretamente com vocês sobre isso e que tenha um pouco de conhecimento ali, de regras, né, para lidar com isso, né. Esse é um primeiro passo para você quebrar algumas barreiras em relação ao conhecimento, em relação às estratégias que você vai seguir dali para diante, né? Detectar, diagnosticar onde está essa questão e falar com alguém que entende se você está meio perdido, se você está sem nenhuma orientação, sem nenhum norte ali a seguir, né? Bom, então procurar a educação financeira, procurar estudos, procurar dicas, procurar alguém que possa fazer um coach, fazer uma consultoria financeira para te ajudar, para te auxiliar. Outro ponto, se você tem que dar uma olhada em juros, né? A gente precisa olhar os juros que você está pagando, quanto você está pagando, o que você está pagando, né? Precisa diagnosticar. Para esse diagnóstico, ou você precisa entender, né, sobre o tema ou sobre a dívida que você tem, né, ou a característica da dívida, ou você precisa procurar ajuda, você precisa procurar alguém que vai falar claramente com você e vai abrir ali as regras do jogo. Primeiro a gente precisa entender então, né, fazer o diagnóstico e entender. Bom, aí então a gente falou sobre o diagnóstico, a gente precisa entender onde é que está esse desequilíbrio. Se existe um desequilíbrio, se está cometendo os mesmos erros, se você está falando uma coisa e fazendo outra, né? Então não pode conflitar isso aí. Tá, parar de se sabotar.
Vamos lá, agora a gente vai pegar num ponto aqui um pouquinho mais complicado, né? Porque diagnosticar, talvez até tem gente que não quer falar sobre o assunto, tem gente que realmente, não, dívida, não vou falar sobre isso, deixa rolar, juros, e nem sei quanto tô pagando de juros, deixa pra lá, vou pagando o mínimo do cartão de crédito, boa noite, meu paizinho, vou falar sobre isso depois. Ah, deixa, não vou falar sobre isso com a minha mulher ou com meu marido, porque eu não quero criar atrito, enfim. Mas e aí sobre se sabotar, né? Lembra daquela história que a gente estava falando ali, que eu estava falando no começo? As crenças também encontram-se ali, né? Vamos falar sobre a sabotagem, né? Vou comprar, já tem uma dívida, já tá preocupado com aquilo, mas não tá lidando diretamente. Fez o diagnóstico ou nem fez o diagnóstico ainda. Aí vai lá e vê uma coisa que muito quer, né? Eu quero muito isso, gente, quero comprar isso aqui muito, tá? Aí você fala, tem um espacinho ali no cartão de crédito, e aí eu vou lá, passo o cartão de crédito, e semana que vem eu trabalho um pouquinho mais, ou eu deixo de sair, ou eu deixo de fazer uma pizza com os filhos, alguma coisa assim, e eu compro isso aqui e pago. Ou então, outra coisa, né? Se deixa levar pelo hábito do dia a dia, pelo hábito. Tem que tomar cuidado também em relação ao comércio, em relação às mídias, em relação ao que a gente vê por aí. Promoção, né? Se você já tá numa linha de cartão de crédito devendo, se você já tá com um empréstimo ou alguma coisa assim, tem que fugir desses hábitos que você estava acostumada a receber a revistinha e ficar olhando ali o que é a promoção e pensar, nossa, preciso ir lá porque tá na promoção, né? Tem que fugir desses hábitos, não comprar por compulsão. Eu li num livro que falava, não me lembro agora o nome do livro, mas falava em 3 dias, se você quer 3 ou 7 dias. Se você quer muito uma coisa, você tem que pensar muito e primeiro você tem que ter o dinheiro para pagar, né? Não contar com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito não é uma renda extra, né? E aí você tem que pensar antes, né? Não agir por compulsão. Então pensa 1 dia, 2, 3, vai lá, namora. Eu falo para as minhas amigas que eu me tornei quem eu mais temia. Eu vou na loja, eu olho uma coisa, agora no meu aniversário. Vai escolher algum presente, todo mundo, né? O que você vai se dar, não sei o que. E eu olhava, falava, não, mas não preciso disso. Não vou pagar isso. Não, gente, não. E aí eu aprendi, né, que eu preciso ver as minhas necessidades, eu preciso ver as minhas condições e preciso ver se realmente aquilo tá me fazendo falta. E se o dinheiro não vai me fazer falta, né? Então, não agir por compulsividade, né? Bom, aí a gente falou agora do cartão de crédito. O cartão de crédito não é uma renda extra, né? O cartão de crédito não é uma renda extra. Teve um monte de perguntinha que rolou ali antes, acho que até a pessoa não tá aqui, mas teve uma pergunta de uma pessoa, como lidar com o cartão de crédito, como eliminar o cartão de crédito, né? Existem algumas regrinhas para eliminar. Tem algumas pessoas, tem algumas empresas que trabalham diretamente com a negociação. Se você está pagando 18, 20, 14% de juros do cartão de crédito, tem empresas que elas vão renegociar esse cartão e vão te orientar até a fechar esse cartão para você não renegociar e daqui a pouco você já está usando tudo de novo, né? Existem algumas pessoas que indicam para você fazer um empréstimo, porque às vezes o juros do empréstimo é mais baixo do que os juros do cartão de crédito. Também é uma saída, desde que você também esqueça aquele cartão de crédito, ou 1 ou 2 cartões de crédito que você pegou o empréstimo para quitar. Porque senão daqui a pouco você vai ficar com 2 dívidas ao invés de uma, né? E aí 2 juros. Então tem que entender as regrinhas do jogo que você está jogando. Seja no país que você esteja, Brasil, Estados Unidos, onde tiver, tem que entender as regrinhas dos juros, né? Primeiro ponto. Se você não vai optar por renegociar ou não vai optar por fazer um empréstimo desse cartão de crédito, o que você tem que fazer? Você deve, um exemplo, deve 2 cartões de crédito. Tem que olhar qual que é o que tem o valor menor e qual que é o que tem o valor maior. E a gente tem que focar no que está no valor menor. O valor, você tem que fazer um cálculo, né? Para isso a gente vai precisar planejar, a gente vai precisar diagnosticar e a gente vai precisar se organizar, né? Então,
vai fazer o cálculo do que deve menos e vai focar nele. Então, se você paga o mínimo dos dois, você vai ter que tirar um pouquinho mais da sua renda ali, da sua sobra, vamos dizer assim, para você focar naquele que você deve menos. Por quê? Porque você vai quitar ele mais rápido. E aí o seu psicológico vai falar, puxa, consegui quitar esse, agora eu foco no que deve mais. Não começa pelo que deve mais, começa pelo que deve menos, né? Então, são essas regrinhas que a gente normalmente ensina. Agora, se realmente você não tem da onde, não sei como que eu vou fazer, aí a sugestão é procurar uma empresa que faça essas renegociações, porque às vezes os juros é muito alto e você não vai conseguir, você vai ficar pagando os juros ali. Outra coisa que é super importante também a gente lembrar, quitou o cartão de crédito, tem que deixar ele, que tá com os dois, né? Tá devendo os dois. Quitou, deixa o que você quitou lá, guardadinho, escondido de você. Literalmente, esconde de você esse cartão. Porque senão você nem quitou o segundo ainda e você já vai estar lá no primeiro de novo. Você já volta lá no primeiro. Ah, mas aquele lá me dá milhas. Te dá milhas, mas vamos terminar primeiro, vamos recomeçar, vamos sentar com uma pessoa na área de educação financeira, vamos estudar sobre finanças, vamos estudar sobre como lidar com dinheiro, vamos parar de se sabotar, né? E vamos começar a agir. Me dá milhas, ótimo, te dá milhas, desde que você quite os dois, esquece um, fica só com esse que te dá milhas, e aí você trabalha de maneira correta dentro daquele cartão, né? Agora, se não tá sobrando dinheiro, não tem como pagar mais, só tô conseguindo pagar o mínimo, vamos aprender a fazer um funil financeiro. Como que faz um funil financeiro? Procura um consultor financeiro que vai te ajudar a achar dinheiro dentro do seu orçamento. Há uma continha que você paga, um membership que você tá pagando lá, tá no débito automático que você nem vê. Um mercado que às vezes a pessoa, o consultor fala, se você mudar de mercado, né, faz essa experiência, começa a fazer compra num mercado mais próximo de você, ou num outro que é assim ou assado, ou busca dicas na internet, né, de preços dos produtos que você tem o hábito de comprar, para você fazer sobrar dinheiro dentro do seu orçamento, dentro do que você já tem. Fez o funil financeiro, não achou dinheiro, a gente acha, gente. Tanto tem cliente minha aqui que sabe que a gente achou muito dinheiro já dentro do orçamento dela. É uma conta do cable que você tá lá pagando e não tá usando. É uma conta do celular, que às vezes se você olhar a operadora vizinha tá te oferecendo um preço, um desconto, né? Tá te oferecendo um preço barato. É o seguro do carro, que às vezes fica renovando automático. É uma taxa extra do banco que tá caindo, que você nem tá vendo que tá cobrando. Ou às vezes tem gente que tem uma conta aberta que nem movimenta e tá lá pagando taxa. Então quando a gente faz o funil financeiro, quando a gente fala de um funil financeiro, sempre acha muito dinheiro dentro do orçamento do cliente, tá? Então por isso que é importante, às vezes a gente, né, por falta de conhecimento, a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu nunca tinha feito isso antes de trabalhar como consultora financeira. Passei a fazer e passei a ensinar aos meus clientes. A questão do mercado, nós que somos, nós mulheres, né? A gente sabe que aquele mercado favorito, às vezes, ele é um pouquinho mais caro. Se você tá bem nas suas finanças, se tá ok, se você não precisa economizar um pouquinho, de repente você não tem uma viagem ali mais programada, ou uma coisa que você quer poupar, tá ok, vai, continua fazendo aquilo. Mas se você quer poupar em alguma maneira, isso também entra uma sabotagem, né? Você, aquele lá é mais bonito, é mais confortável pra mim, não sei o que, é mais perto, né? Não vou gastar com gasolina e tal, mas e aí? Você fez a conta? Você montou numa planilhinha, né? A gente vai chegar lá na parte da planilha, pera lá. Bom, e aí, estão conseguindo acompanhar? Tô falando muito rápido, querem que eu diminua um pouquinho o ritmo? Como é que tá indo aí? Me dá um feedback. Bom, falamos então de crenças, falamos de encarar a realidade, falar sobre o assunto, entender os juros que você está pagando, entender quanto você está pagando, entender as regras do que você está devendo e se você está devendo realmente, né? Ou às vezes a pessoa está num apertinho ali e acha que está devendo, mas não tá. Então tem que dar uma olhadinha nessa parte, entender a regra do que você está devendo. Linda, um beijo, Mari. Bom, pronto, então nós já falamos sobre isso. Aí agora a gente falou sobre educação financeira e agora a gente tem que falar sobre mudanças de hábitos, né?
Vamos mudar os hábitos. Quais são os hábitos? Tá devendo, preciso quitar um cartão, preciso falar sobre um empréstimo, ou preciso buscar um consultor financeiro para me ajudar com isso, preciso aprender sobre dinheiro, como lidar com dinheiro, quais são as regras, enfim. Vamos mudar os hábitos, vamos trazer esse hábito para dentro de casa, vamos falar com a família. Marido, mulher, ou pai e filhos, né? Vamos trazer esse hábito da educação financeira para a nossa vida. A gente não aprende isso na escola, muitos de nós não aprendemos em casa, porque a vida é corrida, os pais, né, vão trabalhando, vão vivendo, e na minha geração, por exemplo, né, também, e aí, opa, ficou escuro aqui. E aí a gente fica nessa questão, nessa rotina, cria uma rotina, e não se fala sobre dinheiro, não se fala sobre como melhorar, como procurar ajuda, né? Então hoje a gente tem, eu trabalho com isso, a gente tem as palestras de educação financeira online, no conforto da sua casa, não é mais desculpa para você não aprender sobre finanças, para você não aprender as regras do jogo, né? Ótimo. Agora vamos falar de planilha, vamos fazer planilha. Se você não conseguiu diagnosticar, se você não tem... Gente, eu não sei por que a tela ficou escura aqui, mas vamos lá. Tá. Se você não tem uma questão financeira muito aguçada, né, dentro da casa, precisa, não tá se falando sobre isso, não quero falar sobre o cartão de crédito, sobre os juros, meu Deus, não sei nem quanto que eu tô pagando. Vamos fazer planilha. Como fazer planilha? Não quero que ninguém ache que eu quero que vocês fiquem, calcula todos os gastos, gastei ali, comprei um café, não. Calma, não precisa, tem que agir com calma, né? Mas precisa entender. Vamos fazer planilha 30, 60, 90 dias no mínimo. Vamos colocar ali quanto gasta, quanto ganha, quanto tem de desconto, o tip que você paga, a gorjeta, né, no Brasil que você paga no restaurante, a pizza extra, o final de semana que você deu uma abusada, coloca tudo ali e vai entender onde que tá ali, o desequilíbrio tá onde, tem que buscar onde é que tá o desequilíbrio. Ótimo. E aí entender os juros de quanto você tá pagando, falamos sobre isso também. Considerar renegociar, procurar uma empresa para renegociar as dívidas, o cartão de crédito, enfim. O segredo da educação financeira no currículo escolar e familiar. Com certeza, com certeza. Falei da dica do pagamento do cartão de crédito. Tem que continuar pagando o mínimo, mas se você consegue pagar um pouquinho mais naquele que você deve menos, vamos focar naquele que você deve menos, né? Fazer o funil financeiro. Vamos fazer o funil financeiro. Metas. Tem metas para comprar uma casa, um carro. Vamos planejar. Esse exemplo da pandemia que a gente está vivendo, que a gente viveu, né, mais intensamente nesse último ano, a gente entendeu que mesmo se planejando, mesmo quem tem um planejamento, passou por muita turbulência ou passou por pelo menos algumas turbulências ou algumas mudanças em relação ao dinheiro, em relação às finanças. E se você não planejar, você não vai conseguir cumprir. Então, o ideal é agora tá todo mundo sendo exposto a uma avalanche de informações sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre tudo. Vamos pensar antes de comprar. Vai comprar uma casa? Você é autônomo, sua mulher é autônoma, os dois vão quitar, vão pagar a casa juntos, né? Vão se comprometer no pagamento da casa. Tem que pensar muito. Eu tenho uma reserva financeira para isso? Eu não tenho uma reserva financeira para isso? Mas se eu tenho uma prestação da casa cara, né? E os dois se comprometem para pagar juntos, mas aí nisso tem os outros gastos. E aí se um dos dois perde o emprego ou cai a renda da casa, como é que vai quitar? Como é que vai honrar com essa renda? Então tem que fazer todo um planejamento, tem que olhar bem a fundo, né, naquilo que vocês estão querendo comprar, quais são os desejos, os sonhos, né, um carro, ou enfim, o que vocês tiverem de planos tem que planejar, tá? Já fala, né, tem que ser planejado. Bom, planejamento de metas e sonhos. Agora vamos falar de planejamento de sonhos. Se você tá numa parte da vida que tá passando por uma dificuldade financeira,
precisa se livrar dessa parte para não ficar trabalhando, porque a gente aqui nos Estados Unidos escuta muito isso. O brasileiro sabe fazer dinheiro, o brasileiro sabe trabalhar, mas precisa aprender a pagar, aprender a poupar, né? A gente precisa aprender a guardar dinheiro, a fazer uma reserva de segurança, no caso de um furacão, no caso de uma queda na renda, né, de uma prestação a mais que você tem que pagar, ou até mesmo para você quitar alguma dívida, né? A gente sabe que a gente se sabota, a gente sabe já que a gente tem crença sobre o dinheiro, né? A gente sabe que muita coisa tá por trás dessa questão financeira e do sucesso. Lembra da frasezinha que eu falei lá no começo? Ó, vou voltar aqui para quem não estava aqui. O sucesso financeiro não depende do que você ganha, mas de como você lida com o dinheiro, como você lida, como você administra, você fala sobre, você não fala sobre, né? Você busca informações. Eu encontro muitos clientes no dia a dia falando sobre investimento, falando sobre como investir na bolsa de valores, como fazer isso ou como fazer aquilo. Isso é uma coisa assim que isso tem que começar primeiro. Bom, ao meu ver, tá? Tem que começar primeiro com as suas contas. Primeiro você precisa entender as regras do jogo, do que você tá pagando, os juros do que você tá comprando, a parcela da casa que você comprou. E não já querer partir para um investimento, né? Se você tem uma reserva financeira. Dá uma olhada primeiro em tudo ao seu redor, para depois você partir para uma coisa mais séria, né? Investir seu dinheiro. Mas é super interessante também. Pare de achar culpados pelas suas dívidas, pelos seus problemas, pela sua não evolução financeira, pela casa que você não comprou ainda, ou pelo carro que você não conseguiu trocar ainda. Pare de achar culpados, ninguém é culpado. O culpado está sendo você que não está sentando e fazendo uma planilha, ou você que não está controlando os seus gastos. Aquela balada, aquela saidinha, não tô dizendo que não tem que fazer, não tô dizendo de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não pense nisso. Só que a gente precisa fazer tudo dosado quando você tá se restabelecendo, né? Quando você tá se reorganizando financeiramente, ou tá dando um passo, um salto financeiro na sua vida, né? Ou você tá buscando uma evolução. Então tem que dar uma dosada aí, tem que fazer uma planilhinha básica e pensar. Vamos lá. Não fique esperando que alguém faça por você, porque ninguém vai fazer, a não ser que você pague uma pessoa para controlar 100%, e aí já não entra no que a gente tá falando aqui, né? De se você tá com uma situação financeira, se você tá com uma dívida, você não vai poder dispor desse dinheiro agora, né? Mas existem programas, existem pessoas que vão te ajudar, existem empresas que vão ajudar a negociar a dívida do cartão de crédito, existem pessoas que vão te auxiliar em relação a empréstimos. Então tem muita coisa que a gente pode buscar de auxílio gratuito para poder quitar essas dívidas, né? E fazer o funil financeiro. Senta com o consultor financeiro e vamos fazer um funil financeiro pra gente achar dinheiro aí. Eu já achei $800 numa conta numa residência de 5 pessoas. $800 perdido. Membership, cartão, taxa de cartão que tava cobrando, uma conta que nem lembrava que tava pagando, que mais? Tinha membership de coisa de livro, de audiobook, tanta coisa que quando a gente foi somar, tava lá, $800. Muito dinheiro, gente. Deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu dar uma respirada, dar uma lida aqui. Dar mesada para criança e adolescente é uma forma de educá-los financeiramente. Bom, a gente fala, na consultoria financeira, a gente fala um pouquinho, né, sobre o pai e a mãe planejar o futuro do filho, né? Mas também é uma maneira assim, aqui em casa eu faço assim, aprendi com meu compadre Paulo, não sei se ele tá aí ainda, fazer envelopinhos, né? Eu faço envelopes, então tem envelope para ela, que é o que ela pode dispor para ela comprar, uma coisinha ou outra que ela queira. Tem envelope que é para poupança, tem um envelope que é para o Brasil, que é para viagem, né, que é para passeios, e tem um envelope que é para não gastar. Então esse ela sabe que ela não vai gastar, que na verdade esse não é um envelope, esse é um porquinho fechadinho, lacradinho, justamente para não gastar.
Então é uma maneira de você ensinar, né, a criança a educação financeira. E ensinar a doação também, né? Ensinar o que ela pode doar, se é dinheiro, se é uma roupa, se é uma coisinha, um brinquedo, alguma coisa assim. Você também está ensinando o valor do dinheiro nisso, né? Vamos lá. Qual valor devemos ter guardado de alguma maneira de emergência? Isso depende muito de cada família, depende muito da situação. Eu conheço a sua situação, então eu já posso até te passar isso depois no particular, mas isso depende muito. Acho que o ideal é sentar com o consultor financeiro, fazer uma consultoria financeira para a gente avaliar, porque a gente vai avaliar o que você tem protegido, o que você tem desprotegido, se as crianças, ou se tem filhos, se tem dinheiro para ir para a faculdade, se vai, né? Tudo é uma situação que a gente precisa analisar. No contexto geral, falando da sua família, eu sei que a situação tá tudo bem, obrigada, só que são 2 filhas, né? Então a gente precisa pensar aí no futuro. Só não sei questão de parcelas, essas coisas que precisa ver. Se você tem uma parcela que você vai precisar dispor para pagar numa emergência, quanto é essa parcela, se tem alguma dívida, tudo isso tem que fazer uma avaliação. Tem uma perguntinha aqui na caixinha. Acho que foi antes de você mandar ali em relação a como devemos, qual valor devemos ter guardado. Bom, mais ou menos, né, a gente precisa avaliar a família, mas tem que olhar quem trabalha, qual que é a renda da casa, com quanto, né, vocês precisam por mês, e aí a gente faz esse cálculo. Qual que é o valor que vocês precisam por mês para sanar suas dívidas, né, ou as contas fixas, né, se não tem dívida, quais são as contas fixas, e aí a gente faz uma avaliação. Por isso do planejamento financeiro, por isso que a gente bate tanto. A palestra que a gente tem online é gratuita. Isso não é só para quem mora aqui, isso é para quem mora fora também, porque é um ensinamento. É uma coisa que no Brasil, o Brasil não tem essa cultura, o brasileiro ele precisa disso. O brasileiro ele precisa aprender a diagnosticar. Eu vou fazer esse cálculo com você, Aline. O brasileiro precisa aprender a diagnosticar. Como diagnosticar? Lembra que eu falei lá no começo? Quem perdeu depois assiste a live lá do começo. Sentar, conversar, buscar ajuda. Não sei quanto estou pagando de juros, não sei quanto eu vou pagar de juros, porque às vezes a gente olha a parcela. Vou comprar um carro, tá? A parcela é tanto. Mas e aí? Quanto que vai ser de juros no final de tudo isso? Né? E se acontece alguma coisa, algum imprevisto, como que eu vou pagar isso? E se eu não pagar, o que vai me dar de consequência nisso? Então tem muita coisa por trás, por isso que eu falei lá naquela parte de planejamento de comprar a casa, de comprar um carro. Você precisa entender a regra do jogo que você vai jogar. Você precisa entender o que você está comprando, para depois não agir com impulso. É a história de senta, pensa, olha, namora, olha na internet. Esses dias foi uma coisa engraçada. Esses dias eu e meu marido, a gente tava procurando uma cafeteira. E aí a gente tava olhando online, a gente tava olhando presencial. E aí eu fui numa loja olhar uma outra coisa que não tinha nada a ver. E aí, mas de qualquer maneira ele tava encafifado com a cafeteira, passamos lá pra ver a cafeteira. E aí quando eu olhei o preço, eu olhei e falei, uai, peraí, vamos, né? Aí peguei a câmera, apontei lá no código. Tava $74 mais barato do que a gente tava procurando. E aí ele já ficou tudo empolgado, né? Falou, opa! Né? Daí eu falei, bom, já agimos de uma maneira do que eu tava falando ali que eu aprendi no livro. Já fiquei orgulhosa de mim, né? Porque eu falei, bom, pratiquei. Porque eu tava segurando ali ele comprar. Todo dia ele perguntava, vamos comprar, não sei o quê. E eu segurando. Daí, quando ele olhou, né? Eu falei, gente, aí eu olhei o preço do que eu tava olhando no Amazon, o mesmo preço, $74. Ou seja, eu aprendi então a dar uma segurada e aí ele aprendeu também, porque aí a gente viu que de repente você pode achar uma promoção. E aí você tem o dinheiro, você vai e compra. Agora, se você vai agir por impulso, eu preciso muito de uma bolsa, nossa, tem o aniversário da Juliana e eu preciso de roupa nova. Não, pera lá, preciso mesmo? Oi, Ju, preciso mesmo? Vou lá no meu guarda-roupa, vou lá dar uma olhada lá no meu closet, o que tem lá, o que não tem. Porque a fulana já viu essa roupa e tal, mas e aí? Você não tem que quitar o cartão de crédito? Então lembra, mudar os hábitos, mudar as crenças, aprender sobre, estudar educação financeira. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu aprendi
aqui na América em relação à educação financeira que eu não sabia, não tinha ideia. Eu trabalhei muitos anos, ganhei bem, ganhei bem, né? Tinha o meu salário muito bom, a gente tinha ali um certo conforto, fazia muitas coisas, tinha muitos gastos, tudo. Um belo dia resolvi, não quero mais trabalhar, quero ter filho, nananana, vamos montar uma loja. Montamos uma loja. Eu fali, eu perdi 2 ou 3 carros, perdi 2 carros, fiquei endividada, fiquei com cartão de crédito ferrado, e aí aprendi a não lidar com o impulso. Eu tava cansada de trabalhar, eu tava cansada de trabalhar pros outros, e aí fui me aventurar numa coisa que eu não fiz, que foi o que eu falei aqui pra vocês. Não olhei os custos de tudo, não olhei custo-benefício, não olhei nada, eu fui agir pelo impulso. E eu fui buscar ajuda, pra dizer que eu não fui buscar ajuda, eu fui buscar ajuda no Sebrae. Eu fui buscar ajuda, mas eu não consegui 100% de orientação. Eu consegui ali uma orientaçãozinha básica, que me deu até uma certa desanimada, mas aí já tava com isso na cabeça, encafifada com isso, eu fui lá e fiz. E aí hoje eu avalio, hoje que eu aprendi tudo que eu aprendi em relação à educação financeira, tudo que eu passo para os meus clientes. Ontem eu fiz uma reunião super interessante com uma mãe de uma menininha de 5 anos, né, uma família, um casal novo de brasileiros, e aí moram pra cima de Orlando. E aí ela falou pra mim assim, desde que ela chegou aqui, tem 6 anos que ela tá aqui, desde que ela chegou aqui, ela tem uma amiga que fala pra ela assim, para de comprar brinquedo pra sua filha, vai procurar um planejamento do college da sua filha, da universidade dela, para de comprar roupa pra ela, e ela ficava assim, né, não, essa menina, gente, eu vou ali na Ross, vou ali na Marshalls e compro por $5 um brinquedo e tal, e não sei o que, né? Daí, quando ela sentou, que ela assistiu um Zoom de mulheres comigo, e aí ela falou, gente, eu preciso ouvir o que as pessoas falam, que é experiência. A gente não recebeu isso lá no Brasil. É isso, você chega aqui e escuta de uma pessoa que tá aqui há mais tempo, né? Ou de uma pessoa que já tem isso na cultura dela, aí a pessoa, né, fica ofendida. Mas não. E aí quando ela viu que realmente é quase o preço de uma pizza, ou o preço de uma pizza, ou o preço de um brinquedo, ou, né, que ela pode, igual eu tava dizendo ali, dar a mesada pra criança dentro de um planejamento, de uma projeção que vai ajudar essa criança. Nossa, ela ficou encantada. Ela falou assim, quantos brinquedos eu dei por esse valor, né? E aí depois a criança não brinca mais, você doa o brinquedo. Então é isso, é aprender a planejar, é aprender a olhar o que você está comprando, aonde você está colocando seu dinheiro, aonde você não está colocando seu dinheiro. O funil financeiro é uma coisa assim que me surpreende todas as vezes que eu faço o funil financeiro com alguém. A pessoa fala assim, o que é isso, né? Aí eu vou lá e falo, vamos fazer isso, vamos sentar aqui, vamos olhar aqui o que nós temos, o que nós não temos, o que nós vamos pagar, o que nós vamos deixar de pagar, porque às vezes isso aqui você pode cancelar, você tá usando, não tá? A pessoa, a princípio, algumas pessoas, né, olham e falam assim, não, mas isso aqui eu gosto tanto, não, mas é na academia, só $10 da academia, mas aí todo mês $10. Mas e aí, esses $10, se a gente fizer esse resultado, vamos colocar uma coisa que eu tenho aplicado com alguns clientes e tem dado super certo. Você quer viajar, né? Tá todo mundo saturado de ficar em casa, tá todo mundo cansado dessa história da pandemia. E aí, vamos programar de quitar as dívidas, quitar o cartão de crédito, pra gente poder viajar. Então vamos colocar uma meta, vamos fazer um planejamento, vamos colocar um foco, e aí quita lá, para de pagar o membership da academia, ou do audiobook, e aí vai lá, eu quero lá, a doida da viagem, a Ju, né, Ju? A Ju, eu vou contar essa história, pera lá. E aí faz o foco coloca o foco numa meta, quero viajar. E aí você vai lá e quita aquela dívida rapidinho. E aí quando a gente fala também outra coisa, quando a gente fala de planejamento de viagem, alguma coisa assim, ou de comprar uma casa nova e tal, as pessoas topam rapidinho, cortar essas coisinhas que estão lá, às vezes, sabe, uma saidinha a mais, mas eu já saio sexta, pra que eu tô saindo sábado também? Mas meu marido gosta, o meu filho gosta e tal, mas aí se você faz um planejamento,
Vamos planejar de fazer uma reforma na sua cozinha, ou na sua casa, ou fazer uma viagem e tal. Aí a pessoa já vê um foco. Entende o porquê de falar sobre o dinheiro? Porque aí você tá planejando, você tá fazendo algo que tá realizando o seu sonho. Aí você para de pagar as coisas, né? A Ju falou um dia num Zoom de mulheres, né, Ju? Que ela, depois que aprendeu, que sentou comigo, fez a reunião comigo e aprendeu a poupar para o futuro, ela entendeu, porque ela sabia, né? Já sabia um pouquinho, mas estava ali na busca, porque ela não quer ser uma velhinha pobre, ela quer ser uma velhinha rica, né? Então, ela aprendeu a guardar para o futuro, para ela poder usufruir disso lá no futuro. Então, faz parte do planejamento financeiro lembrar que a gente não pode usar o cartão de crédito como uma segunda renda. É de grão em grão, exato. Lembrar que a gente precisa ter um... Lá, não quero ser uma velhinha pobre. A gente precisa ter uma reserva financeira. Lembrar que a gente precisa fazer um controle, a gente precisa ter esse controle. Quanto você gasta, quanto você está pagando de juros, quanto você não está pagando, que às vezes você acha que está pagando uma conta e às vezes está pagando tão mínimo do cartão de crédito, por exemplo, que não tá pagando nem os juros. Então tem que olhar tudo, tem que olhar pro seu dinheiro com carinho, tem que olhar primeiro, né, tem que entender que você tem que pagar você mesmo. Primeiro, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você precisa ler livros, você precisa participar de palestras, de workshops para você aprender a mudar esse sabotador que tá aí dentro de você, né? Porque às vezes a gente tá se sabotando feio, né? Eu vou fazer essa conta. Aqui nos Estados Unidos a gente tem isso, né? Recebe por semana, então eu vou fazer essa conta aqui essa semana, porque semana que vem eu vou trabalhar sábado, que eu não costumo trabalhar sábado. E aí, como eu vou trabalhar sábado, eu vou quitar essa conta ali com esse valor. Aí chega a semana que vem, você nem lembra daquela compra que você passou no cartão de crédito, que já ultrapassou o seu limite, que você já estava devendo, e aí você vai e gasta no final de semana, ou compra uma bolsa, ou compra alguma coisa, ou vai para uma balada, ou vai fazer um passeio de barco e aí já aluga um barco, já vai para um outro lugar, já vai comer fora e não sei o que, e aí o dinheiro foi, né? E aí você não lembra que você fez aquela conta, e aí você se sabotou, e aí quantas vezes você já não deve ter feito isso? Quantas vezes você já não deve ter se sabotado? Ou então quem ganha por mês, chega lá no final do mês já nem lembra mais da conta que fez lá atrás. E aí como é que fica? Não fica, não paga. Então precisa se planejar, precisa se organizar, precisa se controlar, estudar, ler livros, entender as regrinhas, participar de eventos de educação financeira. Eu acho tão bacana, tão legal quando a gente vê gente nova. A gente vê, hoje eu entreguei um planejamento de uma poupança para uma pessoa nova, uma menina nova, que já tem um seguro de vida, que estava preocupada com o plano de aposentadoria dela. Ela trabalha para ela mesma, ela é empreendedora, ela é dona do seu próprio negócio, ela não paga contribuição nenhuma fora, e aí ela estava muito preocupada como é que ela vai viver, né, depois que ela aposentar. Do que ela vai viver. E aí ela veio com a continha pronta pra mim, de quanto que ela queria. Eu perguntei pra ela, falei, quanto que você quer viver lá na sua aposentadoria? Você quer receber quanto por mês? Ela veio com a continha pronta. Ela sabia a liçãozinha dela de casa. Então é tão gostoso, é tão prazeroso quando a gente pega pessoas assim, que tá participando, ela já não é a primeira vez que vai em reunião de educação financeira comigo, namorou, aí ela optou por fazer a pólice de seguro dela primeiro, fez ali a proteção, porque, né, ela tem suas contas, e aí a gente sabe se você precisa, né, de uma necessidade, tá lá o dinheiro, e a gente tem visto aí tanta gente com essa história do Covid, tantas famílias, né, passando por uma série de dificuldades por falta de planejamento financeiro. Então, não é o assunto mais agradável para se trazer numa live, não é um tema assim, né? Nossa senhora, era tudo que eu queria falar sobre viagens hoje, né? Falar sobre os preços dos pacotes de viagem ou qualquer outro assunto que seja mais cotado aí na mídia social. Mas é o que a gente tem visto. E é o meu trabalho ajudar a comunidade brasileira
aqui nos Estados Unidos que sabe fazer muito dinheiro, e os brasileiros que eu posso ajudar longe também, que também tem essa oportunidade, graças a Deus, né, que tem internet, tem contato comigo sempre, e ensinar e ajudar essas pessoas como fazer o dinheiro trabalhar para você, como é possível se livrar de dívidas, é possível se livrar de contas, é possível ter um cartão de crédito e se controlar com este cartão de crédito, né? E fazer a jogada, entender a jogada certa, fazer as coisas certas para poder crescer financeiramente, né? E esse é o intuito. Esse é o intuito dessa live de hoje, falar um pouquinho para vocês, trazer um pouquinho de conteúdo, ajudar vocês a darem um salto financeiro, ajudar vocês a pagarem aí, quem tiver mais, quem quiser mais detalhes sobre empresas que negociam cartão de crédito, sobre empréstimos, essas coisas, manda uma mensagem para mim, manda um direct, manda um WhatsApp, que eu vou passar para vocês, né, mais detalhado, indico para vocês. E quem quiser fazer o funil financeiro, me chama, vamos sentar, vamos fazer o funil financeiro, vamos olhar para o dinheiro com carinho, vamos olhar para o dinheiro com amor, né, e valorizar e jogar para o universo. Gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa espalhar essa notícia de que educação financeira é acessível. Educação financeira é acessível, você consegue quitar a sua conta, você consegue negociar a sua conta, você consegue fazer um planejamento financeiro para o futuro, você consegue fazer um planejamento financeiro para o futuro do seu filho, né? Tem muitas opções legais, só que a gente precisa entender as regrinhas do jogo, a gente precisa jogar certo. Nós brasileiros não temos o hábito de poupar, e nesse momento é muito complicado, infelizmente, né? E aqui uma coisa que eu aprendi antes da educação financeira, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um mês antes de um furacão. E aí, claro, né? Não sabia de nada. Sabia que tinha furacão, mas não sabia que eu precisava disso, daquilo outro. Na minha casa totalmente preparada, tudo. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente tá vivendo hoje na pandemia. Quantas pessoas dormiram e acordaram sem poder trabalhar, sem poder ir pro seu trabalho, sem poder sair na rua, lockdown, e aí? Mas a conta não parou de chegar, as contas não pararam de chegar. Foi a mesma situação que eu vivi quando eu cheguei aqui. Eu não sabia, e com uma filha pequena, eu não sabia a estrutura que eu teria que ter para enfrentar um furacão, né? E a mesma coisa, por quê? Porque eu sabia, eu estudei, eu e meu marido estudamos muito tempo para vir para cá, tudo, mas faltou pensar no furacão. E a mesma coisa foi agora na pandemia. Faltou, para muitas famílias, faltou essa organização financeira, faltou esse planejamento, faltou ter as continhas ali tudo numa planilhinha. Tem gente que é super habituado, faz a planilha, tem seu controle bonitinho ali, mas tem gente que não. E aí agora nessa pandemia muitas pessoas se encontraram assim, sem uma reserva financeira, às vezes com dívida no cartão de crédito, não tem de onde tirar e não podia ir trabalhar. Então essa é uma dos pontos, né, que a gente tem batido, e o número de pessoas dispostas a assistir as palestras de educação financeira nossa online aumentou muito, o número de pessoas interessadas em fazer um plano de aposentadoria, em conversar com o consultor financeiro sobre educação financeira, em buscar ajuda sobre suas dívidas, em fazer um funil financeiro, enfim, aumentou infinito. O número de pessoas foi assim, surpreendente para nós. E aí a gente fica muito feliz, né? Porque a gente tá podendo ajudar num momento super difícil, num momento super delicado da vida das pessoas, num momento super complicado, e que as pessoas estão buscando educação financeira, estão buscando aprender, estão buscando falar sobre, né? E aí foi muito legal passar por essa experiência e ver muitas famílias, muitos brasileiros buscando ali auxílio e buscando mudar essas crenças limitantes sobre o dinheiro. Por que você não se dá o direito de estudar sobre finanças? Para pensar um pouquinho. Por que você não busca, né, o dinheiro, né, fazer o dinheiro trabalhar para você? É isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Me contem, me dê um feedback. Já vai fazer 1 hora, gente, falta 10 minutos para 1 hora que eu tô aqui falando, imagina.
Que delícia, o tempo passa assim. Me conta aí, o que vocês acharam? Qual foi o insight que vocês tiveram aí em relação a finanças de vocês? Super esclarecedor, que legal. Me falem aí, de repente alguém teve aí algum... Ai, gente, tô me sabotando aqui, né? De nada, eu que agradeço. É um prazer pra mim falar aqui pra vocês. Alguém de vocês aí teve algum insight assim quando eu tava falando dos sabotadores? Conta pra mim, conta. Eu fico curiosa. Eu fico curiosa pra saber o que vocês estão pensando aí do outro lado da telinha. Eu fico aqui pensando. O funil financeiro realmente funciona. Exato, funciona mesmo. Val, obrigada. Gente, me conta, quem não quiser falar aqui agora, depois me fala lá no direct, me manda uma mensaginha falando sobre os insights que tiveram, de repente, uma coisa esclarecedora. Quem tiver interesse sobre a palestra financeira, me manda uma mensagem. O link da palestra financeira é online, a gente precisa reservar uma vaga para você. E aí você vai aprender um pouquinho sobre finanças. Bem didático. Eu procurei, tem tanta coisa para falar, mas eu procurei trazer um pouquinho da realidade, um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, né? Para não ficar falando só muitas coisas técnicas, não ficar falando, né, direto nos juros, coisas assim que às vezes fica um pouco cansativo, né? E o assunto também já não é um assunto, como eu disse, né? Vamos falar sobre moda, não. A gente está falando sobre situação financeira e isso é muito importante. Gente, muito obrigada, muitíssimo obrigada. Foi um prazer trazer aqui para vocês um pouquinho, né, do que eu faço com os meus clientes, do que bem pouquinho, porque esse tempo é curtinho e eu fiz um roteirinho aqui. Espero não ter esquecido nada. Mas tem muita coisa legal. Continuem acompanhando aqui. Esse assunto é necessário, que bom. Continuem acompanhando aqui o meu Instagram, continuem acompanhando as mensagens, né, que eu vou passando para vocês nos vídeos, nos posts, passando aqui para vocês um pouquinho mais do que eu tenho vivido, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho passado para os meus clientes. Através das mídias sociais eu consigo alcançar mais de pertinho vocês, né? E é isso, muito obrigada, muita gratidão por essa noite especial, falar de dinheiro, ver vocês crescerem, ver vocês dando o salto financeiro de vocês é o que eu quero, tá? Até a próxima, super beijo e me contem, quem vai dar o seu salto financeiro primeiro, quem tava aqui, quem vai dar seu salto financeiro primeiro, vai lá e me conta com a minha ajuda também, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.